Bom dia, irmãos. A paz de Jesus, amor de Maria, começando nosso café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, tudo o que sou e tudo o que eu tenho, Senhor. Louvo por sua bondade, onde reconheço que através do que é bom, encontrar somente em Ti, Senhor, o verdadeiro sentido do amor. Hoje, irmãos, nós vamos falar sobre isso. O verdadeiro sentido do amor com Deus. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra a minha vida, a minha casa, a minha família, o meu coração, os meus filhos, a minha esposa. Ao seu comando inclino todo o meu agir, meu proceder, a vós. Deus meu Deus. Bom dia, queridos irmãos. Essa oração hoje, ela traz para nós um direcionamento para o reino de Deus. O coração de Deus, o proceder de Deus é bom o tempo inteiro e nós sofremos consequências dos nossos pecados, desde o pecado original, mas nós sabemos, irmãos, nós temos a graça de ter sido liberto desse pecado original, pela graça do nosso Senhor, na nova aliança, o sangue derramado por Jesus, assumindo os nossos pecados. Mas como nós entendemos, nós já somos libertos. Nós temos a liberdade para entrar no reino de Deus. Mas como que é o reino de Deus? O que é anunciar o reino de Deus? O que é acolher o reino de Deus? Então hoje o parágrafo 1967, junto com o Catecismo da Igreja Católica, onde nós estamos vendo sobre acolher a palavra de Jesus, amanhã nós temos mais um parágrafo, ele vai nos direcionar como que é acolher a palavra de Deus, anunciando o reino de Deus, né? O que é o anúncio do reino de Deus, o reino do céu? Então anunciar, proclamar, o agir, o proceder, tudo com Cristo. Então, o anúncio vem da presença do meu Senhor, onde que eu escuto e eu coloco na minha ação, eu coloco na minha vida, e aí é um anúncio também no dia a dia, com seus filhos, com a sua esposa, com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com seu tio, com a sua tia, com seu avô, com a sua avó. É aquele amor direcionado para a salvação. Que nós possamos entender, não adianta eu ter o seu homem ou mulher que, não, eu sou da paz, eu vivo sempre na paz, mas o meu anúncio é me unir ao mundo e não a Jesus. Então, tem vezes que as pessoas não compreendem o verdadeiro sentido de anunciar o reino de Deus. E é isso que o Senhor vem nos dizer hoje. A lei evangélica dá pleno cumprimento à lei antiga. Então, a lei antiga tem os 10 mandamentos. E nós vamos ver, irmãos, aqui na palavra hoje em Efésios, onde que Paulo anuncia que foi quebrado o muro da divisão. E no evangelho de hoje vai dizer isso. Então, por que foi quebrado o muro da divisão? Aqueles homens, naquela época, eles não tinham acesso a Deus como nós temos hoje. E por que nós temos esse acesso? Porque é a nova aliança. E o que é a nova aliança? A plenitude da lei de Deus. Eles não sabiam direcionar plenamente a ordem divina. A radicalização, por exemplo, do dia do sábado, não podia apagar nenhuma luz, nada, não podia fazer nada. Jesus disse que o filho do homem é senhor também no sábado. Ele curou, ele mandou pegar a maca, aquele homem que estava ali, que foi curado, e ele mandou que levantasse, pegasse a sua maca, e nenhuma maca podia pegar naquele dia. Mas Jesus veio ensinar eles o que é viver a plenitude. É colocar o amor de Deus acima de tudo. Não é o amor, agora eu vou colocar a sexualidade acima. Não, isso aí não é amor, isso é o sexo. O verdadeiro amor, o verdadeiro sentido é o companheirismo. É aquele que te leva para Deus, é aquele que te leva para o céu. Esse é o anúncio do reino de Deus na plenitude do amor. Quem ama corrige, quem ama fala, não fica só na correção também, né? Que nós entramos num grande erro é esse, entramos só na correção e não conseguimos colocar na prática o amor. É o que nós vamos ver no Lectio Divino daqui a pouquinho. Continuando, afinai-a, ultrapassa-se, aperfeiçoai-a.
Nas bem-aventuranças, ela realiza plenamente as promessas divinas, elevando-as e ordenando-as ao reino dos céus. Dirige-se àqueles que se mostram dispostos a acolher com fé e esperança nova. Acolher o quê? Então o anúncio do reino de Deus é o quê? É quando eles tinham a lei, os fariseus sabiam a lei, eles iam ao templo, tiravam o sábado, o dia do Senhor, eles devolviam o dízimo, só que eles separavam, né, os gentios, quem era pecador não entrava no templo, era condenado à morte se entrasse, tinha uma placa, né? Se você é gentil entrar no templo, eles descobrissem, era condenado à morte. Por isso que os aleijados, os coxos, os pobres ficaram tudo fora do templo. Porque eles falavam que tudo isso era castigo divino, que eles não tinham condições, né? Aqueles que estavam ali com enfermidades eram expulsos da cidade. Então, para eles eram excluídos, eles não tinham acesso a Deus, que era o templo. Mas esse Nosso Senhor vai dizer para nós, o que é anunciar o reino de Deus? É quando você se dirige aos pobres, os humildes, os aflitos, os de coração puro, os perseguidos por causa de Cristo, traçando assim os surpreendentes caminhos do reino. Então, querido irmão, as bem-aventuranças que diz para nós, aquele que é pobre herdará o reino de Deus, é o pobre. O que é um coração pobre? É a pobreza física ou espiritual? Tudo é ligado ao espiritual. Então a nossa pobreza espiritual está ligada à nossa pobreza da carne. Com o que é uma pobreza de carne com espírito? Aos desejos da carne, o pecado. Aquele coração pobre, aquele coração que se acha dependente de Deus, se acha fraco. Porque ele reconhece que ele sozinho, ele tem suas limitações, ele não consegue superar. E lógico, irmãos, também entra junto com a pobreza física. Quantas pessoas sofrem com isso, né? Não vamos tirar esse mover, porque diante da pobreza tem as dificuldades, vem a fome, vem um olhar condenador, muitas das vezes, né? De exclusão da sociedade. Quantas pessoas são exclusas por causa da sua pobreza, né? Não são bem aceitos em certos lugares, como a gente já vê em vários lugares, né? Vários vídeos que a gente já assistiu, né? Até de um menininho que foi excluso lá para ficar num ambiente, e o rapaz se indignou com isso e fez ele comer e não queria deixar ele comer naquele lugar. Então assim, é todo esse mover, irmãos, que Deus traz para nós, para que a gente tenha um coração voltado ao amor. E o que é um coração voltado ao amor? Você vai sempre se colocar naquela situação que a pessoa está vivendo. Se a pessoa está vivendo, vamos colocar aqui hoje, uma situação difícil na sua família, né? Uma situação difícil lá com a educação do filho, ou ao contrário, né? Um pai embriagado, a mãe com seus problemas também. Então assim, aquela situação, aquele problema. E aí você vê também aquelas crianças que estão num caminho errado, e aí você vê o motivo daquela situação. Aí você vai parar, e você vai refletir, vai se colocar com o olhar de misericórdia de Jesus na vida daquela pessoa, e você fala assim, poxa, se ela tivesse ido para tal lugar, para tal caminho, quem sabe ela estaria sendo uma pessoa diferente. Mas nesse mover, meu coração se aproxima da pessoa. Então você se aproximar do irmão, tirar todo esse mal do meio de nós, e você que se colocar nas bem-aventuranças, é você se colocar diante de Jesus, acolhendo o proceder do Senhor, e junto com Ele, irmãos, nós viver essa graça dentro da Igreja de Cristo, porque a Igreja Católica, Apostólica Romana, o mover dela é esse. Se você vê algum mover errado, alguém excluindo alguém, não se perturbe o teu coração com essa pessoa, reze por ela, porque ela não está fazendo o que a Igreja pede. A Igreja pede que nós apoiamos, que nós não condenamos. Se tiver que você rever algo que estiver de errado dentro da igreja, nós já sabemos. Converse com o padre. Converse com o padre, com o pároco. Direcione sempre ali aos responsáveis, né? Se está ferindo alguma situação dentro da igreja, alguns irmãos estão querendo caminhar e estão impedindo por causa dessa situação, esse é o certo, não é você maldizer a igreja. Tem pessoas que confundem e fazem errado o caminho da correção. Então, caminhar com Jesus, a correção, Jesus corrigia, certo? Mas era uma correção voltada para o caminho de Deus. Não é uma correção voltada para o meu humano, para o meu eu interior, né? Ah, eu não gosto daquele fulano, eu não quero ele ali. Não, porque nós temos que conviver. Jesus ensina, perdoar o irmão, rezar pelo irmão, rezar por aqueles que vos perseguem. Então, todo esse mover, irmão, é o anúncio do reino de Deus, é a convivência com Jesus. E como é maravilhoso, e Paulo anuncia Efésios, vamos lá? Em Efésios 2, versículo 1 até o versículo
até o versículo 5. E vós, outros, estáveis mortos por vossas faltas, pelo seu pecado, pelos pecados que cometeste outrora, seguindo o modo de viver deste mundo. Então eles não eram obedientes a Deus, eles estavam seguindo o mundo. Então Paulo está dizendo, eles eram inclusos, eram os gentios, ele está falando aqui. Eles eram inclusos daquele povo escolhido, mas ele vê, agora vamos lá. Seguindo o mundo de viver, seguindo o modo de viver deste mundo, do príncipe dos potestades do ar, do espírito que agora atua nos rebeldes. Também nós todos éramos deste número, quando outrora vivíamos nos desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da concupiscência. Éramos como os outros, por natureza verdadeiros objetos da ira divina. Mas Deus, que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em consequência de nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo, e é por graça que foste salvo. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar no céu com Cristo. Ele demonstrou assim pelos séculos futuros a imensão da riqueza de sua graça pela bondade que tem para conosco em Jesus Cristo. Porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé, isto não provém dos vossos méritos, mas puro dom de Deus. Não provém das obras, para que ninguém se glorie. Somos obras sua, criados em Jesus Cristo, para boas ações, que Deus de antemão preparou para que nós as praticássemos. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Queridos irmãos, a própria palavra já diz tudo. Nosso Senhor, antigamente, no Antigo Testamento, o sangue da nova eterna, o sangue da aliança com Deus era derramado pelos pecados, o sangue de animais. A nova aliança, o sangue do Senhor, então eles colocavam conforme os ensinamentos, a alma estava no sangue daquele animal. Então por isso que era proibido de comer a carne com o sangue, sem tirar todo o sangue, mas a nova aliança, como tem o ensinamento, quando você quiser, procura lá, Frei Galvão, junto com o Frei Gil, vocês estão dando ensinamento sobre isso. E eles explicaram isso, da antiga aliança e da nova aliança. Então, essa aliança de Deus com o povo, onde que o povo teve uma nova aliança, que é Jesus Cristo. E como que Jesus disse? Este é o meu corpo que é dado por vós. Quem não come a minha carne, não bebe do meu sangue. Que é a nova eterna aliança. Então, para eles, por isso que eles acharam que Jesus não estava bem, porque era proibido tomar o sangue, porque era a alma. Mas a nova aliança retirou tudo isso. A nova aliança deu novos caminhos. Não é o que entra que te torna impuro, mas sim o que sai. Então abençoa os alimentos da sua casa. Então essa nova aliança, irmãos, trouxe várias mudanças. Trouxe a plenitude, que eu estou acabando de informar. É só você procurar os ensinamentos, que é mais específicos depois, e você vai ver isso. Tá? O nosso bispo, né, Frei? Bispo... depois eu vou colocar ali, eu esqueci o nome dele, mas junto com o Frei Gil está tendo esse ensinamento aos domingos, se alguém lembrar aí pode colocar, né? Aos domingos, às 7 horas da noite, eles estão fazendo estudo bíblico do Antigo Testamento e eles tocaram nesse assunto. Então é muito importante a gente saber disso, dessa informação. Por isso que as desinformações fora da Igreja Católica traz para você um rumo diferente. Por isso que nós temos o corpo e o sangue de Jesus. Ele proclamou, esse é o corpo, esse é o meu sangue dado por vós, o corpo e o sangue da nova e eterna aliança que foi derramado por nós. E aqui, irmãos, está a explicação com Paulo. Abriu-se as portas do céu para nós, mas, porém, nós somos salvos pela graça. Mas se nós não nos unirmos com Jesus e nós não praticarmos isso, o que é a prática? A convivência com amor na sua família, na sua casa, na sua comunidade, com Jesus. Que Deus abençoe a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Queridos irmãos, a convivência e a prática com Jesus é a convivência da nova e eterna aliança. Não tenha dúvida de ser católico, apostólico, romano,
a convivência com os apóstolos, a convivência com Jesus, a convivência com a família de Deus. Nós vamos ver daqui a pouco também a família de Deus, né? Nós somos convidados a fazer parte dessa família, comungando do corpo e do sangue do nosso Senhor, purificando o nosso ser. Por quê? Para eu estar na graça com Jesus, eu tenho que confessar, lavar-me nesse sangue na confissão, sair purificado, porque esse sangue, ele destruiu o pecado aqui na face da terra, dando para nós a liberdade junto para entrarmos no céu, na prática, com a permanência em Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Um grande abraço, irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até daqui a pouquinho, Lecto Divino, nós vamos aprofundar mais sobre esse mover de Deus aí que foi falado para nós. Que Deus abençoe.